Bom dia, menino, bom dia, menina. E aí, tudo bem? Olha, eu tô aqui pertinho do meu fogão, porque olha, o clima tá tão gostoso para acender o fogão de lenha. E bom mesmo tá para bater um papo neste domingo maravilhoso em sua casa. Pois é, quero pedir licença para você e, claro, né, chamar quem não está diante da tela, porque vai começar um bate-papo legal. Eu posso te falar o seguinte, que eu tô com o meu convidado de hoje, que começou a trabalhar na profissão que exerce desde 1992. Então, é uma estrada longa, nós temos muita história para contar e você, claro, vai compartilhar com a gente, porque eu preciso que você fique aí para a gente fazer esse programa ficar muito mais divertido, muito mais gostoso. E a comida pode ficar despreocupada, que daqui a pouco dá para você levantar e botar o macarrão no fogo, tá certo? E quem vem aí, Zezinho, me diga logo, olha, vou te falar, é pai de Luca, é pai de Liza e pai de Enzo. É a esposa de minha amiga Ana Cleide, maravilhosa. Eu tô falando de uma equipe de profissional lá do Salão Perfil. Quem vem? O majoritário, o absoluto, Aníbal. Mas não é o Costa não, viu? É Aníbal Costa mesmo que vai vir pra cá, viu? Enganei você. Aníbal Costa, vem pra cá que você não é Aníbal Carvalho, você é Aníbal Costa, meu amigo. Como é que você tá? Bom dia, César. Tá bom? Tudo bem? Tá relaxado? Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Não tá nervoso não, né? Que meus convidados chegam aqui tudo tenso, nervoso. Zezinho, como é que é? Só o pessoal da câmera que vai saber se tá... Ah, mas tá tudo bem, tá tudo bom. E como é que tá a bem, saúde? Tá boa, tranquila? Não tem do que reclamar, Zezinho. Então, graças a Deus, né? Já tô acima de 5.0. Eita. Não vou falar o restante. Não, fala não, mas a saúde tá boa. Então vamos sentar e conversar, bater papo Ok, e descobrir tudo da licença. sua vida agora. Vamos bater um papo. Domingo é sempre bom bater um papo. Sempre muito bom. É o dia que a gente tem um pouquinho mais de folga. É, tá todo mundo em casa sem fazer nada. Isso. Hoje você não trabalha, né? Hoje Não. É o único dia que tá de folga ou às vezes acontece? Não, a segunda-feira agora eu já tô me dando esse O luxo, assim, né? essa folga também. Então tá graças a bom. Deus. Então é domingo, é segunda, é graças a Deus. Isso, é. Meu caro amigo Aníbal Costa, pai de um tripé de filhos lindos, maravilhosos. Um já vai ter modelo meu, um é quase nora, porque sua filha também, né? É emprestada à minha filha. Sim, com certeza. Tô sabendo assim, aí dessa história. É, mas nós vamos contar essa história toda, viu, meu amigo? Tô sabendo. Meu querido, eu sei que você, né, tem uma vasta e longa história, porque só de profissão são desde 1992, mas é impossível chegar na sua história durante todo esse tempo não saber de onde veio essa história. Né? E eu não posso chegar aqui, conversar um papo com você, começar esse papo, sem não saber de onde veio o Aníbal, de onde veio esse menino. A minha família é do sul da Bahia, né? Minha mãe e meu pai, eles são de Itabuna, mas meu pai era um pouco cigano, eu acho, ele, por coisas da vida, consequência da vida, ele foi um período para Bom Jesus da Lapa, viveu lá 15 anos. Nesse período de 15 anos, ele teve 3 filhos lá em Bom Jesus da Lapa. Só teve o primeiro que foi em Eunápolis. Então eu sou filho de Bom Jesus da Lapa, depois de um tempo que eu vim para Poções. São 4 filhos? São 4 filhos no total. Menino! E seu pai? Quem era seu pai? Antônio... Viveu aqui? Chegou a viver aqui, morreu tem 7 anos. Mas muita gente de Poções chegou a conhecer, apesar de ele viver mais aqui na roça, no município de Iguaí. Depois que ele chegou, quer dizer, ele vivia tipo metade do tempo na cidade, metade do tempo na zona rural. Porém, quando ele começou a envelhecer, perdeu minha mãe, ele ficou 19 anos viúvo, né? Aí ele optou mais por ficar na roça, na zona rural. Ele falou que era onde ele se divertia, onde ele tinha uma atividade para fazer. É uma região muito bonita, né? A região onde ele até deixou lá uma terrinha. E ele, acredito que os últimos anos de vida dele, ele foi muito feliz, né? Nessas idas a Bom Jesus da Lapa, eu quero te perguntar, sua mãe era de lá de Bom Jesus da Lapa? Não. Meu pai e minha mãe, os dois de Itabuna. Então vocês já saíram aqui o casal. Eles namoraram, eles eram os dois do bairro Conceição e Itabuna, e eles se conheceram em Itabuna, lá mesmo no bairro. E aí casaram, né? Minha mãe já tinha 27 anos, me parece, quando casou. Meu pai acho que já tinha 29, a diferença de 2 anos. Casaram, depois eles foram para Eunápolis, viveram em Eunápolis uma época, e depois de Eunápolis é que eles foram para o sertão da Bahia, né? Para Bom Jesus da Lapa. Então, você nasceu em Bom Jesus da Lapa, mas suas tradições, sua árvore genealógica, ela é toda fixada ao sul. No sul da Bahia, inclusive os meus parentes, quer dizer, hoje eu tenho parente em Poções, né? Tenho amigos vários, assim como o Zezinho. Amém. Obrigado, amigo. Graças a Deus. Tem a cidade de Poções aqui que me acolheu, né? Que a gente já está aqui, a minha família está aqui desde 85, né? Que nós viemos. Depois disso, você sabe que a gente tem que procurar melhorias, né? A família, meu pai, ele teve muitos altos e baixos na vida, coisas até mais longas para a gente falar, né? Claro, a gente não vai poder nem comentar aqui, né? Mas ele teve muitos altos e baixos financeiros e aí ele foi procurar melhorias.
Quando nós começamos assim, tipo, a estudar e que já estava, antigamente as pessoas chegavam terminavam o ensino médio, parece que já estava preparado para trabalhar e tal, e aí saía. Então a gente saiu, os filhos todos tiveram que sair. Meu pai e minha mãe, também já não eram tão jovens, continuaram em Poções. Mas assim, a família nossa veio para aqui no ano de 85, depois de 85 os filhos foram saindo. Saía, passava 2, 3 anos fora, 5 anos fora, retornava a Poções. Mas os nossos parentes, tios, tias, primos, moram hoje em Eunápolis e em Porto Seguro. 90% deles. A gente sabe que a questão climática ela influencia muito no bem-estar da gente. Se adaptar em Poções foi muito difícil, com essas pessoas vindas do sul, depois vai para o sudoeste da Bahia e depois vem para essa região aqui do sudoeste de Caatinga. Como é que foi se instalar aqui nessa cidade, com essa diferença toda climática, por exemplo? É curioso, né? Mas o ser humano ele tem essa capacidade Os camaleões de adaptação. da vida, Nossa né? Senhora, eu acho isso incrível do ser humano, essa adaptação. Eu saí lá de Bom Jesus de Lapa muito cedo, eu saí de lá com 12 anos. Meu pai viveu lá 15 anos, né? E eu nasci e vivi lá 12 anos, porque ele estava lá com os 15 anos que ele ficou. 3 anos após eu nasci, vivi lá 12 anos. Eu saí com 12 anos. Na época, eu não lembro, com certeza era adaptado àquela temperatura de 40 graus. 400 graus. Aí a gente foi primeiro a gente foi para um lugar chamado Itabela, depois viemos para Eunápolis, Porto Seguro, uma vida meio de cigano. Os nômades, né? E Eunápolis e Porto Seguro, também é muito quente o clima, só que é um calor mais úmido, né? Uma temperatura assim. A gente sente mais a brisa, né? Aquela região, né? E quando a gente veio para Poções, em pouco tempo, acho que eu vim para cá com uns 15, 16 anos, pouco tempo eu me adaptei a essa temperatura e eu acho que hoje eu prefiro essa temperatura. Para viver melhor, mais gostoso. A gente, Poções, só agradece a presença desse cara aqui. E sua vida escolar, como é que foi? Porque escola é o lugar que a gente vai captando amigos, né? A gente vai deixando muitos amigos, muitos colegas. Me fala como é que foi sua vida. Você estudou por onde aqui em Poções? Pronto, Poções eu estudei. No ano que eu cheguei aqui, eu já cheguei em cima da hora de ir para a escola. Eu cheguei, tipo assim, eu tive que fazer matrícula já no início das aulas, tipo assim, primeiro dia de aula, segunda-feira, e meu pai foi levar para me matricular, ali no Alexandre Porfírio, que depois eu fiquei sabendo que é um dos colégios mais velhos de Poções, se não mais velho, é bem antigo. Inclusive diz os historiadores que ali embaixo tem um cemitério. Eu nunca vi, não quero ver, mas histórias a serem contadas, né? É porque eu até ouvi numa fala de seu Homero, falando sobre isso, né? Sobre Alexandre Porfírio, sobre aquela questão que eles chamam da lapinha e tal, né? Exatamente. Uma fala bem bonita de seu Homero. Então, eu estudei no Alexandre Porfírio, pouco tempo, né? Tive vários colegas lá, na época eu sempre gostava muito de jogar futebol, e aí eu comecei a adquirir muito amigo através do futebol, que além de lá no colégio a gente tinha contato, e aí fazia amizade, ia para um canto, ia para outro. Na época, Poções tinha um monte de campo de futebol espalhado, ia para um canto, ia para outro, fiz muita amizade. Depois eu fui para o Roberto Santos, estudei no Roberto Santos, foram só os 2 colégios que eu estudei em Poções. Aí depois já saí de Poções. E aí você falou, não quero faculdade não, acho que minha faculdade agora vai ser a vida. Zezinho, não quero. Se eu pudesse fazer faculdade, eu faria ainda hoje. Né? Eu tenho uma cabeça que eu falo que é um formigueiro. Assim, eu tenho assim, muitos projetos de vida ainda. Apesar de pessoas falarem, poxa, Andy, você com 50 anos ainda tem projeto, mas tá na hora de sossegar. Nada. Eu acho que se eu vivesse 100 anos de vida, eu acho que eu não faria metade do que eu pretendo fazer. Meu Deus, que coisa linda. Eu tenho 1000 coisas, 1000 pensamentos. Então, assim, se um dia Deus me der a oportunidade, eu não gosto de fazer, tipo assim, de colocar nada, como eu falo a frase, o carro diante dos bois. Eu gosto de fazer as coisas muito bem organizadas, muito bem planejadas. Então, assim, eu acredito que esse período que eu não pude fazer, como você lance de fazer a faculdade, eu não fiz porque a gente tinha que trabalhar, a gente tinha que correr atrás. Era um outro mundo. Há 30 anos atrás, era um outro mundo. A vida, ela mudou muito, entendeu? Assim, essa questão de você ter acesso às escolas, às faculdades, isso vem mudando muito. Acredito que para bem melhor isso aí. Então, na época era difícil. Você falou uma palavra interessante, que inclusive, né, eu sei bem o que é trabalho na fase infantil, na fase juvenil e, claro, na fase adulta para toda uma vida. E eu sei que a sua vida teve, né, as nuances do trabalho, né? Por onde é que você passou trabalhando? Quando a gente estava, eu com 12 anos, que vou falar isso aqui, né? Porque a gente pode falar à vontade. Naquela época, como eu te falei, como o mundo mudou muito, você não tinha essa coisa de falar assim, a criança não pode trabalhar e tal. Os pais botavam os filhos para trabalhar muito cedo. Então, assim, eu com 12 anos, antes de 12 anos, né, já trabalhava, com 12 anos foi quando eu vim para cá. Então, antes de 12 anos eu já trabalhava, meu pai tinha uma serraria e eu e os meus 2 irmãos era responsável pela limpeza da serraria.
E era muita sujeira, muita bagunça. Pó Que de dia a gente era serra, né, responsável, meu pó irmão? de serra e tal. E a gente ficava muito feliz quando chegava um caminhão boiadeiro, porque a gente ganhava um trocado a mais, né? Que era para colocar o pó de serra dentro do caminhão. No piso. E a gente, além de ganhar da limpeza, a gente ganhava porque o caminhoneiro... Ah, é verdade. Nossa, para criança isso é uma coisa maravilhosa, né? Ter E hoje não pode nem mais trabalhar mais criança, pois né? é. Isso, aí hoje a gente, como eu te falei, o mundo mudou muito, né? Aí eu já trabalhava. Depois meu pai resolveu mudar para essa cidade que chama Itabela, né? Que é sul da Bahia também. Lá meu pai foi trabalhar com churrascaria. E a gente já começou nessa parte de ajudar minha mãe na cozinha. As meninas, tinha duas meninas que trabalhavam, a gente ia ajudar também. Minha mãe pegava muito no pé da gente e a gente já trabalhava. Depois, por um período, eu trabalhei com lanchonete, né? Que isso era do meu tio. Eu trabalhava tanto na parte de garçom, atendendo como garçom, como também na parte de fazer lanche. Essa coisa que o pessoal trabalha aí de chapa, né? Chapa, né? Também já trabalhei. Então, assim, é por aí. Depois que eu fui para São Paulo, eu já fui trabalhar, porque eu trabalhei numa empresa prestadora de serviço da Eletropaulo. E você fazia que tipo de trabalho nessas empresas da Eletropaulo? Você fazia o que lá? Na Eletropaulo, a gente fazia um trabalho de rua. Fazia a leitura, né, da conta de luz e entregava. Naquela época, lá em São Paulo, a gente já atuava com a maquininha. Você imprimia na hora? a conta, já existia, e já colocava na caixinha. Então quer dizer que a Bahia foi uma das últimas novidades, né? Porque demorou de chegar essas maquininhas em porções. Quando o povo chegou na minha porta... Na época a gente já tinha lá essas maquininhas, já usava a maquininha, imprimia e aí a gente já colocava a Você conta. consegue me contar alguma coisa inusitada das suas idas e vindas na batida da porta das pessoas? Ah, muita coisa. Me conte uma, por favor. Às vezes muito convite para entrar, para tomar suco e tal, isso e aquilo. E quando você sai da Bahia para São Paulo, ainda mais, como eu te falei, naquela época, você tem uma leitura, né, de São Paulo como se fosse, poxa, tem que olhar para todos, você tem que ter olho nas costas para você não ser tipo assim, abordado de uma forma diferente, é assalto, é roubo. Então jamais eu ia aceitar certos convites, mas já tinha convite de pessoas para poder entrar, para lanchar, para tomar suco. Também de vez em quando a gente ouvia coisa que, na hora de colocar a conta de luz, você coloca de todo jeito, não sei o que, tenha cuidado. Isso é normal, natural, a gente ouvir, tentava ter paciência. Normalmente eu vejo nos filmes, duas coisas, carteiro e entregador de luz. Cachorro já lhe botou para correr de porta? Assim, eu não sou muito assustado com cachorro, não. Eu tenho uma convivência com cachorro muito tranquila. Muito boa. Muito boa. Mas assim, já chegou a me morder. Já? No tipo trabalho? Assim, no trabalho. Cachorro pequeno, não era cachorro grande. Mas eu não sei como ele conseguiu pular daquela altura e conseguiu morder na minha coxa. E aí eu de calça jeans, eu falei, poxa, aqui não foi nada não. Não saiu sangue nem nada, tá tranquilo. Quando eu cheguei em casa, que eu tirei a calça jeans, estava a marca roxa na coxa. Eu falei, vai assim mesmo, botar gelo e tratar e seguir em frente. Olha, eu acho que tu deveria ser o entregador mais calmo do mundo. Porque a gente olha para Aníbal, né? A gente vê sempre paz. Eu acho que você aí deve conhecer muitas pessoas na sua vida, mas tô dizendo isso é uma conexão minha com ele. E todo mundo diz a mesma coisa. Aníbal, olhar para você nos dá uma tranquilidade, uma calma. E agora eu imagino tu com o cachorro correndo atrás de você, calma, cachorrinho, calma. Porque você é um cara super, mega diferente, assim, sabe? Você é um cara de uma sensibilidade, de um coração, de uma pureza. Que Ave Maria. Ô Zezinho, a gente aprende muito na vida, né? Tem que aprender. E como eu te falei, 50 e poucos anos a gente tem que aprender muita coisa. Tem que ter paciência, ter compreensão, né? Entendimento com as pessoas. Eu falo que tem essa frase bíblica, né? Quem tiver amor, que dê. Então, essa frase amor, ela é muito extensa. Quem tiver paciência, que dê. Quem tiver compreensão, que dê. Então, assim, a pessoa ela tem que ter esse entendimento, né? Ter paciência e tudo mais. E a gente nesse trabalho que eu fiz lá em São Paulo, a gente também encontra muita gente que ensina muito a gente ter essa compreensão, esse entendimento. Lá, como a gente vai para São Paulo, o pessoal tinha uma frase, né, aqui que falava assim, naquela época, São Paulo é o lugar onde você traz o ouro, mas deixa o couro. Terra que filho chora e mãe não vê. Isso. Então, quando você vai para São Paulo, é claro, alguns vão com outro pensamento, mas no meu caso eu fui com o pensamento de procurar tirar o máximo que eu podia de São Paulo. Tanto em aprendizado, como também até em recurso financeiro. Então, assim, a gente procurava aprender, procurava trabalhar muito. Eu fazia esse trabalho na Eletropaulo, eu fui trabalhar, já tinha um pouco de experiência, eu fui fazer curso de cabeleireiro, mas também já ajudava no salão, já ganhava um pouquinho a mais. Fazia trabalho de boy para o salão também. Precisa ir no banco, precisa resolver alguma coisa. Se não tinha ninguém disponível, eu ia fazer esse trabalho.
Tive até uma surpresa em um banco muito, na época, um banco que não era um banco popular. Eu fui em São Paulo lá fazer resolver um negócio e uma pessoa puxou um assunto comigo. Acho que as pessoas têm a impressão que o nordestino tem uma característica só, né? Eu acho, não sei. O que é que eles pensam? E nós é que construímos aquela cidade. Pois é. Agora eu vou lhe pedir um ponto e vírgula para me dar uma pausinha aqui, Sim. sabe por quê? Porque essa história do banco eu quero contar no próximo bloco, pode ser? Pronto, com certeza eu vou contar em detalhes. Gente, chama as pessoas todas para assistirem, porque vem a história do banco, é Aníbal no banco. Vamos saber o que foi que aconteceu com ele lá neste banco. E outra coisa, eu tô aqui no Café com Zé, com o meu Aníbal, o meu amigo Aníbal. Olha como a cacofonia me pega, tá vendo? Eu tô com ele aqui, Aníbal Costa, nosso cabeleireiro maravilhoso, que tem uma história linda de vida e vai contar pra gente no próximo bloco. Vida saudável e panificadora conquista aqui no Café com Zé. Já tô aqui, ó, colocando meu cafezinho, meu bem. Sabe por quê? Porque eu tô doido pra saber a história do banco. E com certeza você também, né? E você sabe, né? Eu tenho um fogão a lenha em casa. Tenho um fogão a lenha, tem que ter, né? Nesse clima tão gostoso, né? Que é justamente esse clima de meio de ano, né? Mais friozinho. Mas o bom mesmo, sabe o que é? É você ter um gás em casa mais barato. E se você é cliente global, meu amor, vou lhe falar uma coisa, viu? Anote o telefone que aparece na sua tela aí e peça seu botijão mais barato. Sabe quanto? R$15 a menos no valor do seu botijão. É uma coisa boa, não é? Já precisou tu comprar gás mais barato? É isso aí. Ah, Maria. Mas vamos lá, enquanto o dinheiro do gás não chega, vamos falar do dinheiro do banco? Quero saber o que aconteceu nesse banco lá, me conte. Como eu falei, parece que as pessoas têm a impressão que o nordestino tem uma característica só, né? E acho que a pessoa que foi falar comigo, eu estava na fila e ela achava que eu não era nordestino. Aí ela começou, tava muita fila no banco e ela começou a falar: ah, agora em São Paulo, nossa, todo banco que você vai é uma fila absurda, mas a culpa é do nordestino. E aí, é claro, né, eu, graças a Deus, me mantive tranquila, ela falando, que também agora o nordestino invade São Paulo, toma o trabalho das pessoas. Nossa. E não sei o quê, não sabendo que a gente teve tanta importância para São Paulo. Construção daquilo. Né? Mas são coisas que a gente ouve que também serve até de aprendizado, né? E isso vai me ensinando. Porque se você vai de encontro à fala dela, e aí acontece toda uma tragédia, né? Pra quê? E a gente precisa se conter, né? Com certeza. Pra que confrontar? Com certeza, não precisa não. Mas então nasceu um menino dessas idas e vindas em São Paulo, um menino que correu, que lutou, que pegou a neblina da madrugada entregando aquelas continhas de água. Claro, era a terra da garoa. Hoje não garoa mais não, hoje é tempestade, né, amigo? Mas aí nasceu um grande profissional. Um cara que, eu posso dizer, com propriedade, em nome de minha irmã Kelé, que é cliente do Salão Perfil. E todo mundo elogia o cabelo de Kelé por aí, né? Nossa, que mulata iluminada. Poxa, tá aqui o cara que deixa ela iluminada. E pode iluminar a sua vida também, viu? Porque ele é show. Aníbal, por que cabeleireiro? De onde veio essa essência? Por que você optou pelo cabeleireiro? Porque antigamente, cabeleireiro, eu ainda vou mencionar aqui, se me dão licença. Tinha o William, Marcelo Câncio, tinha você, tinha poucos cabeleireiros em Poções. Eu ainda falei em off aqui com você no bate-papo, de que o manuseio do punho do homem na escova é muito forte. E as mulheres começaram a migrar para a força que elas precisavam para dar aquela escova. Mas eu quero saber de você, por que o cabeleireiro, Aníbal? Assim, como eu te falei, né, naquela época se fazer curso superior, fazer uma faculdade era muito difícil. E a gente tinha que arrumar uma alternativa. Meu pai e minha mãe, graças a Deus, eu agradeço a eles por tudo, né, por ter dado pra gente todo esse padrão de educação que eles nos deram e tal, isso e aquilo, e que fez a gente seguir e tomar decisões certas. Sobre cabeleireiro, eu passei um período em Porto Seguro, e trabalhando com meu tio, como eu te falei, trabalhando com lanchonete lá, fazia trabalho de garçom, o que dava para poder fazer, a gente fazia. Eu trabalhei lá esse período. E lá tinha alguns salões e tinha um salão que era, tipo assim, você jovem, você se encanta às vezes com algumas coisas, né? O visual do cabeleireiro, aquela coisa do cara andar todo... Eu trabalhava em um ambiente que era assim, era bom, mas tipo assim, você ficava suado. Você chegava na escola, se você não tivesse tempo de você tomar um banho, você chegava cheirando a gordura. Você entendeu? Então aí você fala assim, poxa, como é que eu vou arrumar uma namorada, fedendo gordura. Qual é a moça que vai querer?
Então, assim, eu falo, poxa, se um dia eu pudesse, eu queria trabalhar em um local que fosse mais limpo, mais cheiroso e tal, isso e aquilo. Eu acho que isso é de cada um vai fazendo suas escolhas. E aí tinha esse rapaz lá que era vizinho de onde eu trabalhava. E eu via sempre ele chegava naqueles carros esportivos, né? Eu não sei nem a vida do cara, mas se um dia ele souber chegava lá no carro, né? Como dizia Bento Carneiro lá no Além, se ele souber, né, ele foi uma das fontes de inspiração. Era até argentino o cara, chamava José Fernandes. E aí ele entrava num carrão, parava num carrão esportivo e tal, entrava o salão muito organizado, até fui algumas vezes lá, tanto para arrumar o cabelo. Na época eu tinha cabelo, né? Hoje não tem, aí eu ia lá... Para de comentários sem graça. O vento foi levando nossos cabelos nessas curvas da vida. Então aí conversava com ele e tal, etc. Então assim, isso me encantou a profissão, me encantou. Aí eu cheguei aqui em Poções, onde já tinha muitas amizades na época e tenho, e essa pessoa mantém meu amigo, graças a Deus. Também é um cara que ele me deu assim um padrão de trabalho, vamos dizer assim, ele de tentar fazer o mínimo que eu pudesse fazer, procurar fazer bem feito. Então assim, não ficar tipo tentando fazer 1000 coisas e não conseguir fazer bem feito. Focar em uma coisa que eu possa fazer com segurança. Essa pessoa, ela me deu isso. Aí eu fiquei aqui com ele um ano, porque eu tive o meu acordo, meu irmão estava em São Paulo, eu já queria vir de Porto Seguro para Poções, que os meus pais estavam aqui, né? Aí meu irmão falou, não, eu tô indo para Poções, e a gente se encontra em Poções, e na volta você vem comigo para São Paulo, meu irmão mais velho, que ele já estava em São Paulo já há uns 10 anos. Aí acabou ele não vindo, né, logo, eu fiquei, tipo, parado, ocioso, vamos dizer assim. Aí esse colega chamou, Aníbal, você tá sem fazer nada, vai lá pro salão, a gente fica batendo papo, se surgir alguma coisa você vai fazendo, e você vai vendo a profissão, como é que é e tal, isso e aquilo. E nas nossas conversas e tal, eu fui para lá, e acabei sendo assim, vamos dizer assim, concretizando isso aí, essa ideia, esse pensamento. Até por conta de que eu falei, era muito difícil na época eu fazer uma faculdade. Então isso foi uma coisa que surgiu, mas uma coisa que me deu muito prazer, ao aprendizado e tudo mais. E hoje, graças a Deus, está tudo concretizado e só me dá prazer e felicidade. Você falou que fez cursos. Você imagina quantos cursos esse profissional Aníbal Costa fez? Na nossa área existe cursos mesmo, que são cursos técnicos, né? Cursos completos que a gente faz. Você começa com cursos básicos, cursos de aperfeiçoamentos e tal. E existe o que eles chamam de workshops, que são, vamos dizer assim, mini cursos, né? Que você tem, que tem bate-papos com outros profissionais, que é muito gostoso você fazer. Os workshops é muito bom, parece que você não tem aquela responsabilidade, mas você adquire muita experiência. Quando você já está na área, que você já tem, vamos dizer assim, já tem tá mais aprofundado na profissão, os workshops, eles servem para você, às vezes você fica um dia todo e você, vamos dizer assim, você ganha ali 10 minutos que realmente foi um aprendizado que você teve, até num bate-papo com um colega, não é nem o profissional que está dando ali o curso naquele momento. Então, assim, se eu for contar participações de workshop, aí são várias. Cursos mesmo, cursos mais aprofundados, eu fiz alguns. Em São Paulo, eu tinha uma carteira da CAUB, né, que é a Associação de Cabeleireiros de São Paulo. A gente participava de cursos, todo domingo tinha um curso de algo diferente, né? Naquela época a gente aprendia permanente, alisamentos, até o que o pessoal hoje, muita gente aí não conhece, que chama touca de gesso, que era forma de alisamento, né? Aí depois foi passando isso, mas eu participei, graças a Deus, de muitos cursos. Tive muita muitos cursos, né? Uhum. E por que perfil? Muito simples. Porque, como eu te falei, a gente tem muito sonho, vê muita coisa, e na época tinha o Estúdio W. Estúdio W é de Vanderlei, né? Vanderlei Nunes, que de vez em quando Faustão trazia ele, que Faustão agora não está mais na Globo, Faustão trazia muito ele, Vanderlei Nunes, que é muito famoso. E aí eu falei assim, poxa, eu queria colocar Estúdio A. Seria até perfeito, porque depois eu arrumei uma mulher, que é minha parceira, Maria, que não tem palavras para falar, né? Que também tem A, que é a Ana, e seria Estúdio A. Só que na época eu não tinha recurso para montar um salão muito equipado. Eu vim com o básico do básico, eu não tinha uma estrutura. Eu achei que o nome Estúdio A ficaria muito pesado para a estrutura que eu tinha no salão. Aí eu consegui um nome, vamos dizer assim, mais leve, mais simples, que eu achei na época que seria mais simples, que eu não tinha estrutura para colocar Estúdio A. Aí eu coloquei perfil. E deu certo, perfil. Hoje não tem mais como mudar. E é impossível você trabalhar o perfil se não trabalhar o cabelo. Pois é. Ele não é entrevistador não, viu? É só o nosso... Tranquilo. É vida de padrinho, assim, ótimo. Chega do nada, como está em casa, continuamos o papo. Também sou padrinho, conheço disso. Aníbal, a sua relação com Ana não é só a questão amorosa, não, é profissional também. Sim, com certeza. Você consegue ver o salão perfil sem
Ana. E eu queria que você explanasse qual a importância de Ana na sua vida, não, que eu vou ainda querer saber dessa vida daqui a pouquinho, mas na sua profissão. Talvez hoje, ela em muitas coisas, ela é até tipo mais importante do que eu. Hoje lá tem muitos trabalhos que chega o cliente, a gente sabe disso. Eu sou muito tranquilo com relação a isso. Tem profissionais que cada um tem uma filosofia de trabalho. Eu tenho a filosofia assim, chega uma pessoa que eu tenho, vamos dizer assim, até pode ser conhecida, pode não ser, a primeira vez, ela chega lá às vezes com o cabelo cortado, prontinho, e ela fala assim, Aníbal, eu quero escovar o cabelo com você. Não importa, eu não quero nem saber, nem perguntar ela, nem que profissional cortou, nem nada, mesmo que até eu veja defeitos no cabelo, eu não vou comentar. Ela quis fazer a escova comigo. Da mesma forma que se ela chega com o cabelo, às vezes, precisando cortar, e ela fala, eu só quero cortar, eu quero escovar em fulana, porque eu adoro a escova de fulana. Eu tenho o maior respeito por isso, dos meus colegas de trabalho e tal. Se a pessoa for lá para fazer uma franja, falou, Aníbal, eu cortei o cabelo ali, mas eu gosto de fazer a franja com você. Ótimo, eu vou fazer da mesma forma. Então, assim, a minha parceira, né, Ana Cleide, que está comigo há tantos anos, hoje, ela tem muito trabalho lá que a cliente, e alguns a gente já sabe, que tem a preferência de falar, não, eu prefiro que Ana faça do que Aníbal faça. E a gente, como a gente tem essa sintonia, a gente já vai tentando fazer isso. Lá no nosso trabalho a gente tem muito esse jogo de cintura, de falar assim, amor, dona fulana prefere você, deixa eu fazer esse trabalho e você já vai fazer aquilo que eu tenho certeza. Ela não fala, ela não comenta, mas ela prefere que você faça. Há alguns trabalhos que a pessoa ainda prefere que eu faça. Ana Cleide também ela tem esse entendimento de falar assim, amor, vai lá atender a dona fulana que ela prefere que você faça. Você entendeu? Entendi. Essa questão do cliente, eu acho que isso aí, como eu estou te falando, eu tenho esse entendimento do cliente, de falar, não, é isso, tal, para direcionar as coisas certinho. Eu deixo o cliente bem à vontade. Acontece de você fazer correções de problema de outros profissionais, claro, né? Que pra gente elogiar o nosso, não precisamos falar mal do outro, claro, tem isso comigo, né? Nenhuma. Mas já aconteceu de repente chegar uma cliente lá, olha, Aníbal, o que o outro fez comigo, acabou comigo, tu tem como arrumar? Já aconteceu isso, Aníbal? Várias vezes. Eu acredito também, como eu estou te falando, eu acredito até também que algum cliente já foi lá, fez o trabalho comigo e não ficou satisfeita, foi em outro cabeleireiro e tal, se aquilo senso não sentiu é tudo, bem. gente, senso é tudo. Eu levo isso, como eu disse assim, a minha atuação como cabeleireiro, como profissional, é muito de ter esse entendimento. Um dia desse chegou, não faz muito tempo, vou citar esse que foi o último, né, tem uns 15 dias, que chegou uma cliente com um cabelo que ela cortou em Salvador. E ela tem muitos familiares em Salvador e ela disse que uma parente dela levou lá em um salão que disse que o cara é super renomado, é um bambambam. E aí o cara fez isso, fez aquilo, só que ela estava com o cabelo aqui achando que estava tudo bem. E um colega dela de trabalho, um homem por sinal, né, que as pessoas pensam que o homem não tem esse olhar, o homem pegou o celular e tirou uma foto dela de costa, falando, vira aí que eu quero tirar uma foto. Tirou uma foto de costa dela e mostrou para ela. Olha como é que tá seu cabelo aqui atrás, você já percebeu e tal, você viu? Acho que ela não tinha visto o cabelo dela atrás. E aí ela foi lá e falou, Aníbal, olha como é que tá meu cabelo. Ela foi já com essa foto, né, pra me mostrar e tal, isso aquilo, e a gente deu uma corrigida. Isso acontece, né? E, claro, a gente não vai nem querer saber quem é, vai tentar corrigir e procurar fazer da melhor forma. Ainda mais você que é um cara super ético, né? Eu sei isso de outros carnavais, né? Aníbal, você é um cara, né, que a gente percebe que você é um cara que gosta de ver outras pessoas crescendo, né? E eu vou te fazer a seguinte pergunta. Existe o Aníbal professor, o Aníbal inspirador, o Aníbal que leva a profissão para outras pessoas? Porque eu sei que seu irmão também é cabeleireiro, né? Sim. E eu já cortei cabelo. Eu já cortei cabelo contigo, Aníbal? Eu não me lembro, a memória acabou. Acho que também contigo não, só com a Adalto. Com a Adalto, é. E, gente, eu tive cabelo, gente. Meu Deus. Tem piada de arte, mas eu tinha cabelo. E o irmão dele era o meu cabeleireiro. E por que seu irmão se tornou? Você acha que foi inspiração sua? Eu digo, por que será que Adalto é cabeleireiro? Eu acho que um pouco também. Um pouco. Acho que ele também teve isso, né? No início a gente falava muito sobre isso, no início, sobre postura e tal, se aquilo, de postura no salão, até essa questão de vestuário. Porque a gente quando faz curso, quando a gente começa a fazer os cursos bem no início, o aprendizado mesmo a gente já leva um tempinho. Inicialmente, você aprende muito essa questão de postura no salão, de você fazer uma leitura de um cliente, de ver a postura que o cliente chega, se ela é uma cliente que
que ela gosta de um visual mais extravagante, de um visual mais comportado, a sua postura também dentro do salão, né, de se você vai falar mais alto, falar mais baixo, se o cliente quer que você converse, ou o cliente é um cliente que quer que você fique mais quieto, só pergunte o básico. Essa leitura do cliente, esse entendimento é muito importante. Isso aí eu acredito que para o meu irmão, eu procurei passar muito isso, assim, porque, tipo assim, a gente estava bem no início, né? Então eu fiz muito isso. Depois ele foi, claro, ele foi a parte profissional mesmo, a parte de, talvez ele tenha aprendido mais com outros cursos e tudo mais do que comigo. Eu acho que foi mais essa questão da postura e do atendimento, que eu acho que foi mais comigo e essa inspiração, talvez. Tranquilo. E aí você já ouviu falar muito sobre o perfil, mas para chegar no perfil chegou o profissional. Vem aí também a família de Aníbal no próximo bloco, nós vamos saber quem é essa pessoa maravilhosa, né? Quem são essas pessoas maravilhosas que fazem parte da vida deste cara, gente boa, que é meu amigo, claro, né? Pai de algumas pessoas e esposo de outra pessoa também. Ah, mas que segredo, Jezinho. É no próximo bloco. Vida saudável e planificadora conquista aqui com Aníbal Costa. Oi, gente, estou de volta, estou aqui com Aníbal Costa, né? A gente tá tão acostumado a falar Aníbal Carvalho por aí, né? O nome da rua, mas não, viu, gente? Isso aqui é Aníbal Costa, cabeleireiro. Olha, vou falar pra você, viu? É cabeleireiro das estrelas, que minha irmã é uma estrela, meu amor. Ele toma conta do cabelo dela e de outras pessoas. Mas antes de eu falar, gente, claro, né, da família que eu prometi falar nesse bloco. Mas eu queria que ele me contasse a história de uma cliente que não está mais entre a gente, mas ele me contou uma história tão engraçada de quando ele começava a atender. Gente, você tem ideia, a agenda dele, na minha época eu marcava cabelo no salão dele, que o irmão trabalhava lá, 7 da manhã, para me achar uma vaga. Mas você contou a história de uma cliente sua, que na época de um nevoeiro, me conte como é que foi essa história. Na época do nevoeiro, muito cedo, marcava aquela coisa toda, e na época realmente do frio de verdade, Poções baixava aquelas tensões de, né, aquela densidade climática danada. Mas tinha uma cliente sua, né, que pegou uma peça na gente também, na história que ela tem que você tem para contar dela. Vamos lá. Gente, essa cliente, que Deus a tenha no bom lugar, uma pessoa maravilhosa, por sinal, fisicamente tinha até as características da minha mãe. E aí, ela é grandérrima. Olha quem é cliente, gente. E aí a gente, nesse período a gente trabalhava muito. Agora a gente já está, como eu falei, acima de 5.0, você tem que começar a colocar o pé no freio. Graças a Deus não tenho que reclamar da minha saúde física e mental também, mas assim, a gente de um jeito ou de outro a gente tem que ter equilíbrio aí, desacelerando. Claro. Até porque também, como é que fala assim, o mercado vai exigindo isso, que a gente vai dando uma desacelerada, vendo outras coisas e tal. Essa pessoa, nesse período a gente trabalhava às vezes tipo 12 horas ou até mais por dia. Eu comecei a trabalhar umas 6 horas e aí tava aquele tempo meio de nevoeiro, e aí ela ficou com medo de ficar parada, que o salão ainda estava fechado. Ela chegou, marquei 6 horas, e ela era daquele tipo de pessoa britânica, pontualíssima. Aí ela chegou, acredito que uns 10 minutos antes, e aí ela veio, disse que ficou, falou: olha, Aníbal, eu fiquei com medo de ficar parada em frente ao salão, eu fingi que eu estava fazendo caminhada. Na época, Poções era muito frio, ficava aquele nevoeiro, ficava um pouquinho escuro, né? Sim. E a rua onde a gente trabalhava na época, né, que o nosso salão hoje já tem outro endereço, na época era uma rua um pouco isolada, de pouco movimento, assim, de gente nesse horário. E aí ela disse que ficou fazendo essas caminhadas que era até o salão abrir. E eu imagino ela. O nome dela é Dona Célia Labanca. Dona Célia Labanca. Pessoa maravilhosa. Elegantérrima. Eu acho que era uma das pessoas mais íntegras que eu conheci aqui na cidade de Poções. Uma mulher que aguardava a passagem da faixa de pedestre, ela aguardava as pessoas dar essa passagem para ela. Uma mulher que eu gostava. Eu queria ter a oportunidade de ter entrevistado ela, porque ela era, sabe, chiquetérrima. E eu acho que ela ia no teu salão com a bolsinha do lado, né? Era muito elegante, nossa, uma pessoa senhora, simpaticíssima. Como eu falei, ela tinha um pouco as características da minha mãe, né? Aquela pessoa que gosta de tudo muito certinho e tal. E até o vestuário dela era tudo muito bonito, né? Os meninos que estão aí vivos, pedir licença para poder falar da mãe dele, mas a gente só tá aqui para elogiar a mãe deles, que é uma pessoa maravilhosa. Deixou muito, né, pra gente, com certeza está num lugar muito bom. E agora vamos falar de Aníbal. Eu quero agora saber desse cara que constituiu uma família incrível, gente. Olha, eu conheço Liza, que é minha norinha, né, quase casada com o Nildo, né, porque hoje em dia, tu sabe, namoro hoje em dia é quase um casamento. Tem Enzo, que foi meu modelo. Ó, pra você ver, tem Luca, que vai ser meu modelo, entendeu? Então já tô tomando conta da família toda, porque se eu tivesse cabelo, eu não ia nem pagar cabelo. E claro, Ana Cleide, maravilhosa, que juntos constituíram toda essa família. E eu quero começar sabendo como foi que a Ana Cleide parou nesse coração aí.
a gente, como é que fala assim, são tantas coisas pra gente conversar, se fosse pra gente, Ave fosse, né, Maria! se tivesse mais tempo, a gente ficava o dia todo conversando, são coisas interessantes. Eu acho que a gente aprende em falar e em ouvir, Com né? certeza. É muito importante isso. A gente, para resumir assim rapidamente, ela na época ela estudava, né? Foi quando eu abri o salão, que era ali hoje, a rua Ernesto Benedictis. E aí ela começou a passar e a gente começou a se ver e tal. E rapidamente, eu nunca bebi, nada contra quem bebe, né? Nunca tomei álcool. E aí eu falei assim, você tem interesse em tomar um suquinho de laranja comigo? Porque logo para ela começar a me conhecer, teria que saber que eu não... Hoje o povo chama pra tomar um drink, eu não sei pois é. Mas é porque eu costumo de falar a verdade. É, com certeza. Bom, aí a gente foi tomar um suquinho, a gente começou a conversar e tal, e a gente começou a ficar mais frequente isso. 2, 3 dias a gente conversava, ela passava lá e vai. Depois de um tempo, ela sempre teve essa habilidade, ela tinha muitas irmãs, né? E ela tinha essa habilidade de arrumar o cabelo das irmãs, de fazer trança e tudo mais. Arrumava o cabelo da mãe dela, que ela sempre cuidou muito bem da mãe. Ela já tinha essa habilidade, já era uma coisa do DNA dela. Aí, em pouco tempo, ela começou a ajudar lá no salão. Aí pronto, aí já foi... Aos poucos ela foi fazendo cursos, como ela fez curso de maquiagem, depilação, essas coisas. Coisas que hoje, às vezes, ela nem pode trabalhar, começa a aparecer um probleminha de coluna, uma coisa assim. Alguns trabalhos ela já deixou, mas ela fez muito trabalho de maquiagem, de penteado. Hoje ainda faz, mas muito pouco, né? Mas já fez. E essa parceria agora, graças a Deus, está aí. Mas peraí, tá sempre. ela primeiro virou sua colega de profissão para virar sua esposa? Foi isso? Que você... Sim, com certeza foi. Rapaz, então vocês constituíram uma coisa legal, né? Vocês foram se conhecendo ao longo do tempo, do trabalho e tal. Eu não vou dizer funcionária minha, né? Ela era funcionária do salão, vamos dizer assim, parceira. Primeiro ela foi trabalhar na profissão, nós casamos com praticamente 6 meses que eu estava em Poções, ela já estava me ajudando no salão. Começou a ajudar e tal, e vai. Na época ela ainda tinha muito compromisso com a mãe dela, né? Ela ajudava muito a mãe dela, que era uma pessoa que tinha uma mobilidade que não era das melhores e tal, muita coisa ela que resolvia. Então ela tinha todos esses compromissos, tinha compromisso com a escola. Depois ela foi fazer estágio, que ela fez magistério na época e tal. Então assim, mas mesmo assim ela ajudava, período de muito movimento, ela começou a ajudar e vai. Nisso ficou 4 anos, né? Que a gente namorou 4 anos. Só depois de 4 anos é que ela foi ser a minha esposa. Nossa, gente, que história linda de se contar. E depois apareceu o grandão, né? O primogênito, né? Assim, a gente, como eu falei no início da nossa conversa, eu sempre gostei e ela se encaixou muito nesse perfil da gente ter essas coisas muito organizadas, muito planejada, não fazer nada aleatório. É claro que Deus é que conduz tudo. A gente procura fazer os projetos, mas Deus é que permite que esse projeto da gente seja como a gente planejou. Quando ele percebe que não vai dar certo o projeto que a gente fez, ele muda. E a gente tem que entender isso também, né? Mas a gente sempre planejou. E aí, foi no mês de dezembro, a gente falou assim, amor, acho que está na hora da gente ter um filho. Vamos parar de tomar o anticoncepcional. Aí ela suspendeu o uso do anticoncepcional em dezembro. Quando foi em março, ela já estava grávida de Enzo, que quando foi em dezembro, ela teve Enzo. Puxa vida. E aí teve um intervalo de Enzo para Liza, de quanto tempo? Pronto, o mesmo projeto. Quando tinha 2 anos, né? Foi mês de dezembro de novo, falou, amor, vamos fazer o mesmo esquema. Mês de dezembro, você suspende o anticoncepcional. Ela suspendeu em dezembro. Quando foi em março, estava grávida de Liza de novo. Tanto é que a diferença de Enzo e de Liza são 6 dias só. Os dois são de dezembro. Um do dia 12, né? Liza do dia 12 e Enzo do dia 18. Coisa maravilhosa! Dava até para fazer aniversário junto. Menina, porque a vida do pobre, meu amor, pegar um bolo e botar 2 velas em cima. Oxa, alegria! E aí, do nada, assim, quase cinquentando, né, na vida, veio uma bênção. E essa bênção veio, assim, da dádiva de Deus, né? Que vocês não esperavam ou vocês planejaram, Luca? Então, é aí que tá a coisa que eu te falei. Poções quer saber. Pronto, vamos falar agora sobre isso. Sobre o projeto de Deus e o projeto da gente. A gente não tinha mais esse projeto. Sim. O nosso projeto era de continuar com 2 filhos. Mas aí veio esse projeto de Deus, né? De falar assim, não, vocês precisam de mais um filho. E aí veio Luca, que no início me deu um susto absurdo. Sim, pensa aí, eu imagino. Meu amor, ela é muito, como é que fala assim, nesse quesito aí, ela é muito mais tranquila do que eu. Eu sou um pouco mais preocupado. Ela é mais relaxada, vamos dizer assim, nas coisas. Sua preocupação é com o quê, amigo?
Eu acho que por conta dessas questões culturais, o homem ele ainda tem, eu estou falando isso vamos respeitar, como eu falei assim, Claro, você fala por o mundo você, mudou né? de 30 anos para cá, vamos respeitar tudo aí dessas mudanças, mas assim, na minha geração, o homem ainda acha que tem responsabilidade de gerir rendas da família, ele ainda acha que a responsabilidade é dele, entendeu? Então assim, eu acho que a preocupação maior minha é justamente isso, fala assim, poxa, 3 filhos vai ser tudo muito mais difícil. A gente já tem os 2 para poder cuidar. Eu acredito que seja essa, eu não sei nem essa resposta direito para você, mas eu acredito que seja por aí. Então a minha preocupação de ficar, eu brinco lá com minhas clientes, eu falo assim, poxa, eu fiquei uma semana no sofá, toda hora que eu parava, que eu sentava, eu falava, mas rapaz, como é que nós vamos conseguir cuidar agora de mais um filho? Né? Conseguir cuidar, que eu falo, cuidar no sentido financeiro e no sentido de dar atenção, porque eu acho que você precisa dar atenção ao seu filho. É uma coisa que eu acho importante na educação. A participação familiar e tudo, né? Nossa, eu até acredito que a educação, vamos dizer assim, da família, os filhos, mudou muito, porque hoje o pai e a mãe, nem sempre ele está presente na vida do filho. O filho às vezes sai de manhã para a escola, para a faculdade, e o pai sai para o trabalho, às vezes vê à noite, só um momentinho, às vezes já chega cansado. Eu acho que isso tudo tem mudado muito o direcionamento das famílias. Eu acho que a presença do pai, tanto é que eu fiz, acredito que posso continuar falando no seu bloco? A gente tinha construído uma casa, né, e que era distante do salão. E eu falei, amor, a gente não tem como cuidar dos filhos distante. A gente passa o dia todo no salão, na época, como eu tô te falando. Eu lembro. A gente passava 12 horas no salão, 14 horas. Aí eu falei assim, poxa, a gente está ficando muito tempo distante dos filhos. Eu não pensei nunca em ter filhos desta forma. Eu quero ter filhos próximos a mim. Eu estou aqui no trabalho, mas meu filho está lá, se chorou, eu quero ver lá o que aconteceu. Eu acho que é muito importante a presença do pai junto dos filhos. Você passar o seu perfil, a sua educação, o seu jeito, as suas decisões, né? O que você acha certo, o que você acha errado, os seus valores. Você tem que estar presente. Senão, seu filho vai ser conduzido de outra forma, entendeu? E aí nós vendemos a casa lá para poder construir no fundo do salão, que você conhece. Lembro. Entendeu? A gente vendeu lá e construímos no fundo do salão, justamente para procurar ter esse contato maior com os filhos. E graças a Deus que Luca, ele é muito criado junto com a gente, muito, muito próximo. E os outros também. A gente procurou fazer tudo da mesma forma, tudo do lado, tudo juntinho. E cresce, né? Quando a gente vai percebendo que a fralda tá indo embora, né? Tá chegando um menininho, um rapazão, um garotão. E tá grandão hoje, né? E Enzo agora tem 25 anos. Ave Maria, eu tô velho, meu Deus. E eu fico brincando com as minhas clientes que eu não consegui fazer essa matemática ainda, que eu, um cidadão com 37 anos, tenho um filho de 25. Ninguém entendeu nada. É melhor que ninguém entenda nada, né? As minhas clientes é só para sorrir quando eu faço essa conta. Aníbal, a gente sabe que nosso programa aqui ele é muito rápido. Sim, e mais claro. rápido vai ser você me responder algumas coisinhas. Eu Sim, te dou uma palavra, pois tu me dá outra, viu? Só para ficar animado. Certo. Você é cristão? Sou cristão. Para você, o que quer dizer Deus? Deus para mim é o direcionamento de tudo. A gente tem que sempre que ter Deus como direcionamento. Família. Família é a base para você sentar e refletir. Perspectiva. Perspectiva, como eu te falei, eu tenho uma cabeça que é um formigueiro, eu tenho muita perspectiva na vida ainda, apesar de ter 50 anos. Futuro. Futuro é terminar, assim, de concluir, vamos dizer assim, a educação dos meus filhos e dar para eles um direcionamento na vida. Vida. Vida, procurar manter minha saúde física e mental. Da agora para frente, a minha saúde mental é muito importante. E a esperança? Esperança que esse Brasil tenha dias melhores para todos, que o brasileiro possa ter uma mentalidade diferente para que a gente consiga dias melhores. Amém. Eu quero agora aqui trazer meu muito obrigado por você ter vindo bater esse papo com a gente. Foi tão rápido, menino. Que papo rápido. Que papo gostoso. E nós fizemos uma viagem na sua vida e que agora está aí registrada para o mundo. E eu quero te agradecer por você ter vindo, se doado para a gente, porque esse programa aqui é feito não é por mim, é por você. E eu quero dizer mais uma vez, volte sempre quando você quiser. E eu vou deixar esse espaço para que você também possa fazer esses agradecimentos e mandar suas mensagens para alguém. Agradecer, né, toda a equipe, todo mundo que está aqui, agradecer o convite, né, da produção do programa. Assim, se vocês decidiram me chamar e tal, isso, aquilo, eu espero que o que eu falei aqui, algumas coisas, que tenha servido para as pessoas e tal. Se não serviu, serviu para a pessoa sorrir, para a pessoa, né, brincar com as situações.
espero que não tenha tido uma influência negativa em nada, tenha sido só positivo, né, para todas as pessoas. Agradecer as pessoas que vão assistir o programa e tudo mais, né? Agradecer a minha família, a Laísa, que eu conversei ontem. Laísa falou assim: ô pai, mas não conversa demais não, Laísa falou, né? Eu falei: ô filha, mas lá vai ter um tempo correto pra gente estar falando e tal, e o pessoal tá lá orientando a gente para que fale o tempo correto. Então eu tenho só que agradecer a você, porque você sabe que eu sou seu fã, né? É uma pessoa assim especial. Não chorar não, que não vai. Não, de jeito, não chorar não. Eu não sou, quer dizer, a gente às vezes chora mais por dentro do que por fora, né? Mas, assim, agradecer a você por tudo, a sua família, que é uma família bonita. E a gente tem exemplo de outras famílias que são muito bonitas e que a gente toma como exemplo. E eu estou levando a minha aí da melhor forma que eu posso fazer. Amém. É isso aí, agradecer a todos. Obrigado. Muito obrigado. Amém. E sua vida? Como é que anda seu perfil? Tem gente que consegue mudar a vida com um suquinho de laranja. Convide alguém para tomar um suco de laranja. Talvez sua vida pode dar uma mudada por aí. E lembre-se que um suquinho de laranja é feito com doce da vida. O ácido a gente esquece. Mas pega o doce da laranja e faça ele adoçar a sua vida, como adoçou a vida dessa família que por aqui passou, falando da vida. Uma boa semana e que sua vida seja de plenitude. Até domingo que vem.